Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Vamos começar as atividades da semana 2 do PET volume 2 do primeiro ano, da apostila do Plano de Estudo Tutorado. Vamos às atividades? Na apostila, ele fala da aceleração. O que é aceleração? É toda mudança de velocidade é sempre causada pela aceleração. Ou seja, se eu tenho um velocímetro e estou mudando a minha velocidade, eu tenho a aceleração. A aceleração é sempre calculada pela variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo decorrido, que é o tempo final menos o tempo inicial. Ou aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Aceleração v menos v0 dividido por t menos t0, onde a é a aceleração, ΔV é a variação da velocidade, v é a nossa velocidade final, v0 é a nossa velocidade inicial, ΔT é o intervalo de tempo decorrido, t é o instante de tempo final e o t0 é o nosso instante de tempo inicial. A unidade de medida da aceleração no Sistema Internacional de Unidades é metros por segundo ao quadrado, indicado por essa unidades, metro por segundo ao quadrado, metro dividido por segundo ao quadrado. Um automóvel que ele tem uma velocidade e tem uma aceleração. Quando o vetor aceleração e o vetor velocidade estão no mesmo sentido, nós temos um movimento chamado acelerado, ou seja, a velocidade está aumentando. Quando a velocidade e a aceleração do corpo estão no mesmo sentido, o módulo da velocidade sempre aumenta com o passar do tempo. Esse movimento é chamado de acelerado, ou seja, se eu tenho a velocidade e a aceleração no mesmo sentido, a velocidade está aumentando. Então, nós temos um movimento acelerado. A velocidade e a aceleração estão sempre no mesmo sentido. Lembrem-se disso. E o movimento chamado retardado, ou seja, você está retardando a velocidade, você está diminuindo a velocidade. Nós temos um automóvel que ele está com uma velocidade nesse sentido e a aceleração está no sentido contrário, ou seja, você está freando, você está diminuindo a sua velocidade. Quando a velocidade e a aceleração do corpo estão em sentidos opostos, o módulo da velocidade diminui com o tempo. Esse movimento é chamado de movimento retardado, ou seja, movimento que a velocidade está diminuindo, está retardando. A velocidade e a aceleração têm sentidos contrários. Ocorre uma freada, uma diminuição da nossa velocidade. Tudo bem, pessoal? Agora, as atividades do PET. Primeira, um corpo possui velocidade de 10 metros por segundo e acelera por 4 segundos, até atingir a velocidade de 22 metros por segundo. Qual a aceleração desse nosso corpo? Está sendo mostrado o esquema aqui. Para o tempo igual a zero, nós temos a velocidade de 10. Depois de 4 segundos, nós temos uma velocidade de 22. A velocidade aumentou. Então, a aceleração está no mesmo sentido. Nós temos um movimento acelerado. A aceleração que nós queremos, que é o A. A velocidade final, 22 metros por segundo. A velocidade inicial, 10 metros por segundo. O tempo final, 4 segundos. E o tempo inicial é 0. Então, utilizando a fórmula aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do nosso tempo. Velocidade final menos velocidade inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Aceleração, 22 menos 10 dividido por 4 menos 0. Assim, a aceleração é 22 menos 10, 12.
4 menos 0, 4. 12 dividido por 4, nossa aceleração é 3 metros por segundo. Então, nós calculamos o valor da aceleração. E agora vamos verificar como fica o gráfico da velocidade em função do tempo. Temos o gráfico velocidade vezes o tempo. Nós sabemos que a velocidade inicial é 10 e a velocidade final é 22. No eixo Y nós temos a velocidade e no eixo X o tempo. Nós temos uma inclinação. Essa inclinação, a velocidade no eixo Y, a variação, dividido pelo nosso tempo, nós temos o valor da aceleração, que é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Aqui nós temos o movimento acelerado. Se essa velocidade estivesse diminuindo, nós teríamos um movimento retardado. Tudo bem? Um dado a mais do exercício para verificar como que fica o gráfico da velocidade em função do tempo. Atividade 2. Um corpo, quando se aproxima do Sol, é atraído com mais intensidade por ele, e por isso sua velocidade aumenta. Se esse corpo possui inicialmente a velocidade de 500 metros por segundo, e ao se aproximar do Sol ele é acelerado por uma aceleração de 0,5 metros por segundo, qual será a sua velocidade depois de 10 minutos? Então, lembre-se que 1 minuto possui 60 segundos. Então, ele deu para a gente a velocidade inicial, deu a aceleração e deu o tempo em minutos. Porém, está sendo mostrado o exercício metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. Então, devemos transformar 10 minutos para segundo. Vamos pegar esse valor e multiplicar por 60. Dados do exercício, aceleração é 0,5 metros por segundo ao quadrado, velocidade final é o que ele quer calcular, velocidade inicial 500 metros por segundo, o tempo final 10 vezes 60, que é igual a 600 segundos, e o tempo inicial é 0. Aceleração, variação da velocidade dividido pela variação do tempo, igual velocidade final menos velocidade inicial dividido tempo final menos tempo inicial. Aceleração igual velocidade final que a gente quer menos 500, que é a velocidade inicial, dividido por 600 menos 0. 600 é o tempo final menos o tempo inicial. 600 menos 0 dá 600. Passamos esse valor multiplicando, ou seja, passando 600 multiplicando, nós temos 600 vezes 0,5 igual V menos 500. Agora, passamos esse valor que está negativo para o outro lado, fica positivo. 600 vezes 0,5 dá 300. Mais 500 igual a velocidade final. Assim, a velocidade final é 300 mais 500 dá 800 metros por segundo, a nossa velocidade final. E atividade 3, nós temos um carro de Fórmula 1, larga de sua posição, onde estava inicialmente parado. Ou seja, se ele estava parado, a velocidade inicial é 0 e tempo inicial é 0. E acelera com aceleração constante de 4 metros por segundo. Qual a velocidade do carro após 5 segundos? Dados do exercício. Aceleração 4 metros por segundo. Velocidade final é o que ele está procurando. Velocidade inicial é 0 porque ele está parado. E o tempo final 5 segundos. E o tempo inicial é 0 segundos. Utilizando a fórmula da aceleração, que é a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, nós temos que a aceleração é 4 metros por segundo, igual velocidade final menos 0, que é a velocidade inicial, dividido por 5 menos 0, que é a variação do nosso tempo. 5 menos 0 dá 5. Passando esse valor multiplicando, nós temos. Então, passando 5 multiplicando, temos 4 vezes 5 igual a velocidade, porque V menos 0 dá V. 4 vezes 5, nós temos que a velocidade final é 4 vezes 5 igual a V. 4 vezes 5 dá 20 metros por segundo, que é a nossa velocidade final. Pessoal, muito obrigado.
Valeu mesmo e até a próxima.